O que Deus fez por nós. Evangelho de João. Comentário de Mari Persona. O capítulo 13 começa falando do amor que Jesus tinha por seus discípulos e continuaria tendo até terminar o que veio fazer aqui. Nós costumamos ler a Bíblia para encontrar nela o que devemos fazer para Deus, quando o seu principal objetivo é mostrar o que Deus fez por nós. No versículo 3, Jesus diz que sabia que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Acaso você conhece mais alguém em cujas mãos Deus tenha depositado todas as coisas? Se Deus depositou nas mãos de Jesus todas as coisas, isso inclui também o destino do mundo e das pessoas, e você é uma delas. Jesus veio ao mundo com dois objetivos em mente. Um foi o de resolver a questão do pecado, que arruinou a criação e poderia manchar a reputação de Deus. A glória de Deus estava em jogo e isso ele precisava resolver. Nesse sentido amplo de sua morte, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo pelo sacrifício de si mesmo. O outro objetivo era salvar você por intermédio do mesmo sacrifício. Entenda que o Cordeiro de Deus morreu para tirar o pecado do mundo. E a palavra pecado aqui é singular. Mas ele morreu também para levar sobre si os pecados daqueles que creem nele. E pecados aqui é plural. A obra de Cristo é universal, mas o perdão é individual. Somente os que creem em Jesus podem desfrutar do perdão de seus pecados. Você pode alegar que nem existia quando Adão pecou, mas você herdou o pecado de Adão mesmo assim. Como se fosse a herança maldita, recebida de um avô traficante. Você tem feito saques frequentes da droga que ele deixou enterrada no seu quintal. Todos os dias você peca. O que você fará quando lhe pedirem conta disso? Dirá que é inocente? Mas veja que você também não existia quando Jesus morreu. E agora pode receber os benefícios daquele sacrifício. Assim como o pecado e a morte vieram por um só homem, a ressurreição e a vida podem ser suas, graças a um só homem. Por uma só ofensa veio o juízo a todos os homens, mas por um só ato de justiça veio a graça para quem quiser. Por causa da desobediência de um, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A morte de Jesus, pagando preço por seus pecados, aconteceu há 2000 anos. Mas o perdão de seus pecados você recebe no momento em que crê em Jesus. Na cruz ele morreu por todos, porém pagou o pecado de muitos. O que isso significa? Que nem todos serão salvos, mas apenas os muitos que creram nele. Na parábola do tesouro escondido no campo, o homem compra o campo inteiro, só por causa do tesouro escondido nele. Se você crê em Jesus, você faz parte desse tesouro. Nos próximos 3 minutos vamos entender melhor quem é este que saiu de Deus e agora estava prestes a voltar para Deus. Para entender o que diz o versículo 3 do capítulo 13 de João, que Jesus havia saído de Deus e ia para Deus, veja o que Paulo escreveu aos Filipenses. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Outra tradução diz que não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. O que significa isso? Bom, Jesus foi e sempre é e sempre será Deus, em todos os aspectos da sua pessoa. Este é o significado de ser igual. Mas é preciso distinguir entre a pessoa e a posição que ocupa. Para nos salvar, Jesus não considerou que a posição que ocupava na glória era algo de que não poderia abrir mão. Assim, ele deixou a posição que ocupava sem deixar de ser quem sempre foi, o verdadeiro Deus, como diz João em sua epístola. Ao chegar em casa, um policial tira o seu uniforme, despindo-se assim de sua posição oficial, mas sem perder a sua natureza humana. Ao vir ao mundo na condição humana, Jesus despiu-se de sua posição excelsa para assumir a posição de um servo, porém sem perder a sua natureza divina. Se você leu o clássico O Príncipe e o Mendigo, irá entender que o príncipe em momento algum deixou de ser quem ele era. Ele apenas desceu momentaneamente de sua posição real ao trocar de roupa com um mendigo. Ao assumir a posição de um mendigo, ele precisou se submeter às autoridades que antes estavam sob o seu comando. É por isso que vemos Jesus dizer no capítulo 14 do Evangelho de João, o Pai é maior do que eu. Mas no capítulo 10 ele diz, eu e o Pai somos um. Ao assumir o papel de homem, Jesus, o Filho eterno de Deus, ficou durante 30 e poucos anos numa posição hierárquica inferior ao Pai, mas sem deixar de ser Deus.
Era só assumindo essa condição humana que ele podia descer à morte no lugar do pecador. Por isso a passagem em Filipenses continua dizendo que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Repare que aquele que saiu de Deus desceu 7 passos. Primeiro, não se apegou à sua posição. Segundo, esvaziou-se. Terceiro, tomou a forma de servo. Quarto, fez-se semelhante aos homens. Quinto, humilhou-se. Sexto, foi obediente até a morte. E sétimo, morte de cruz. Então, ao voltar à sua posição original na glória, agora como Deus e homem, nós o vemos subindo 7 passos. Primeiro, Deus o exaltou soberanamente. Segundo, lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão terceiro, nos céus. Quarto, na terra. E quinto, debaixo da terra. E toda a língua, sexto, confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E sétimo, para a glória de Deus Pai. Nos próximos 3 minutos vamos falar um pouco de água. Lavar os pés era um ritual comum entre os judeus que voltavam da rua ou entravam em casa de alguém, de alguma outra pessoa. As pessoas andavam descalças ou de sandálias em ruas poeirentas de terra, e os pés ficavam bastante sujos. O costume de lavar os pés tinha um caráter até bem prático. Além disso, lavar os pés de um visitante era também uma forma de expressar boas maneiras, mas entre os ricos, isso era feito por um escravo, não pelo próprio dono da casa. Ao lavar os pés de seus discípulos, Jesus desce à posição de um mero servo e lhes ensina uma lição. Como eu vos fiz, façais vós também. A lição é óbvia, mas o significado da passagem toda nem tanto. Primeiro, quem está lavando os pés dos discípulos? O mesmo Jesus que saiu de Deus e em breve voltaria para Deus. Ele desceu de uma posição tão elevada que homem algum poderá jamais alcançar. Jesus não apenas desceu do céu, para onde promete levar os salvos, mas Efésios 4 diz que ele subiu acima de todos os céus, que é o seu lugar de origem. Paulo explica assim a ressurreição e ascensão de Jesus. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Percebe a extensão do que Jesus fez? E, no entanto, aqui nós vemos este ser eterno e sublime pondo-se abaixo dos pobres mortais discípulos. Muito em breve, ele iria descer ainda mais. Sofreria o terror de uma eternidade de juízo infernal condensada nas 3 horas de trevas que passou na cruz antes de entregar sua vida e descer à sepultura. Para você entender o que vai acontecer agora, é preciso lembrar que a palavra de Deus é às vezes representada pela água e o Espírito Santo pela figura de um servo. Efésios 5:24 nos fala de purificação por meio da lavagem da água pela palavra. Em João 2, os vasos de pedra são enchidos de água pelos servos, a qual é transformada em vinho por Jesus. Vasos, águas, servos e vinho simbolizam, respectivamente, pessoas, palavra de Deus, Espírito Santo e vida com alegria. Ao conversar com Nicodemos no capítulo 3 de João, Jesus diz que ele precisa nascer de novo da água e do Espírito. De que água você acha que ele está falando ali? Certamente não do batismo, que não tem poder de transformar uma vida, mas da palavra de Deus que é transformada em vida pela ação do Espírito Santo naquele que a recebe. Assim como a água tem o poder de limpar os pés, a palavra de Deus também tem um poder purificador. Mas você deve estar confuso, pois aprendeu que somos limpos pelo sangue de Jesus. Nos próximos 3 minutos, vamos entender o lugar que ocupam o sangue e a água na purificação do pecador. Na cena da crucificação, o soldado fere com a lança o corpo morto de Jesus e dali saem sangue e água. O sangue nos limpa da culpa do pecado e a água representa a purificação da corrupção que o pecado causa em nós. Já ouviu falar do hino Rocha Eterna? No original inglês, o seu autor expressou muito bem o que chamou de dupla cura. Numa tradução literal, a primeira estrofe seria mais ou menos assim: Rocha eterna, ferida por mim, quero refugiar-me em ti. Que a água e o sangue do teu lado ferido me sirvam de dupla cura, salvando-me da ira e purificando-me do pecado. O apóstolo João, em sua primeira carta, diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E Hebreus 9 diz que o sangue purifica nossas consciências. Hebreus 10 diz para nos aproximarmos de Jesus,
com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Vamos voltar agora à cena da lavagem dos pés. Ao chegar a vez de Pedro ter seus pés lavados, ele se recusa, dizendo: "Nunca me lavarás os pés." Mas a resposta do Senhor o faz mudar de ideia: "Se eu te não lavar, não tens parte comigo." A expressão parte comigo tem o sentido de andar junto com Jesus, ter comunhão com Ele. Imediatamente Pedro muda de ideia e vai ao outro extremo: "Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça." A resposta de Jesus nos ensina muita coisa. Aquele que está lavado não precisa lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. No Antigo Testamento, o sacerdote era lavado uma vez da cabeça aos pés, quando era consagrado para o sacerdócio e para o serviço do templo. Depois disso, ele precisava lavar apenas as mãos e os pés para entrar na presença de Deus. Jesus diz a Pedro que ele já está limpo, exceto os pés, e o mesmo vale para você se você já tiver nascido da água e do Espírito. Pedro aprendeu a lição, pois mais tarde em sua epístola ele escreve que somos de novo gerados pela palavra de Deus. A água da palavra não apenas nos infunde vida ao nascermos de novo, mas também nos deixa limpos para estarmos na presença de Deus. Porém, o contato com o mundo exige que tenhamos, por assim dizer, os pés lavados pela mesma palavra. Ela ajuda a tirar a poeira do mal que gruda em nós. Daí a importância de lavarmos os pés uns aos outros com a palavra. Mas ao dizer que os discípulos só precisavam lavar os pés por já estarem limpos, Jesus acrescenta: "Mas não todos. Entre eles existe um homem em quem a palavra de Deus não tem qualquer efeito. Judas. Judas ainda está sujo. E você? Precisa ter apenas os pés lavados ou ainda está na sua condição original, sujo aos olhos de Deus?" Nos próximos 3 minutos, veremos como cada um pode lavar os pés de seu irmão. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.